Saudações às professoras Lady Jane e Josineide, saudações a todos os colegas. Aqui é Claudine Lima. Irei, junto com os colegas Silvio e Emerson, apresentar o tema pensamento. Primeiro é necessário contextualizar que a psicologia, como campo de conhecimento, é extremamente plural. Existem várias correntes de pensamento no âmbito da psicologia, que em muitos aspectos convergem e em muitos aspectos divergem. Nessa perspectiva, optamos como recorte abordar 3 dessas correntes de pensamento. A psicanálise, na perspectiva freudiana, porque a psicanálise também é uma ciência extremamente plural, que converge em várias escolas. Nós optamos pelo recorte freudiano, a psicologia genética de Piaget e a psicologia histórico-cultural de Vygotsky. Iniciaremos o trabalho contextualizando o pensamento na perspectiva ocidental, inicialmente no campo da filosofia e posteriormente no campo da psicologia. Importante contextualizar que o pensamento muitas vezes é abordado como sinônimo da razão, como sinônimo do conhecimento, como sinônimo da sabedoria. Mas iremos abordar especificamente no campo da psicologia como um processo psíquico. Olá a todos, me chamo Silvio César e adentrando a temática do pensamento, a princípio vamos iniciar com uma linha do tempo, uma cronologia que se inicia com Anaxágoras, que nasceu em Clasômenas em mais ou menos 500 a.C. E ele estudava a cosmologia, ou seja, de tentar entender explicar a origem do universo, da natureza. E dentro desses cosmólogos, ele era um filósofo pluralista, ou seja, ele acreditava que havia ali um universo, que esse universo não era formado por uma única coisa, como acreditava Tales de Mileto ou Pitágoras, mas que era formado por vários elementos que se agregavam de algum modo e dava origem a tudo. No slides, a gente pode ver que Anaxágoras ele introduziu o princípio do espírito, o nous, ou seja, a inteligência, a mente, a razão, em segundo Gomes, 2014. Seguindo essa linha cronológica, nos deparamos com René Descartes. Ele é conhecido como o pai do racionalismo, nasceu na França no ano de 1596 e foi um filósofo, foi físico, foi matemático, e ele é considerado o criador no método do plano cartesiano da filosofia moderna. Então Descartes ele defendia a ideia de que a razão absoluta é a única forma possível para o desenvolvimento da vida humana. Então, acompanhando o slide, ele foi que falou aquela célebre frase que a maioria das pessoas conhecem, que é penso, logo existo. Então, dando aí centralidade ao racionalismo cartesiano e à supremacia do pensamento sobre a emoção. No próximo slide, temos aí o desenvolvimento segundo Piaget. Então, Jean Piaget ele é um dos principais representantes da psicologia da aprendizagem e vem centrar suas investigações no campo das estruturas cognitivas. Então, Piaget ele defendia a ideia de que o conhecimento por si só não existe. O que vai existir vai ser um conjunto de capacidades intelectuais que são hierarquicamente classificadas. Então, com o objetivo de estudar a evolução do pensamento da infância até a adolescência, ele procurava entender os mecanismos mentais que o indivíduo utiliza para captar o mundo. Então, ele desenvolveu muitas investigações que contribuíram para a base do construtivismo. Então, Piaget ele concebia a criança como um ser dinâmico que a todo tempo vai interagir com a realidade, vai interagir com o mundo ao seu redor. E ele
foi responsável por uma teoria que ficou conhecida como epistemologia genética. Então, a partir do momento em que nascemos, nós, seres humanos, nós estamos submetidos a fases de desenvolvimento cognitivo. E essa fase do desenvolvimento cognitivo, como vocês podem ver no próximo slide, é dividido em 4 estágios de desenvolvimento. Então, sendo assim, Piaget, ele acredita que o indivíduo, a criança, ela vai construir, vai reconstruir o seu pensamento através da assimilação, através da acomodação das suas estruturas. Então, essa construção do pensamento, segundo Piaget, ele vai colocar em estágios. Então, o primeiro estágio aí é o sensório motor, que vai quando a criança tem de 0 até 2 anos de idade. É onde se inicia o desenvolvimento das coordenações motoras. A criança vai aprender a diferenciar os objetos do próprio corpo, e os pensamentos das crianças estão vinculados ao concreto. Então, quando a criança vê sua mãe, e a sua mãe sai por um momento, e ele vai começar a chorar, porque vai pensar que a mãe sumiu, que a mãe não existe mais. O segundo estágio do desenvolvimento intelectual é a pré-operatória, que varia de 2 a 7 anos de idade. Então, já nesse estágio, né, o simbólico, que é onde o pensamento das crianças está centrado nela mesma. É um pensamento que podemos dizer assim egocêntrico. E é nesta fase que se apresenta a linguagem como socialização. Elas vão começar a falar mais e vai interpretar o mundo com conceitos de presente, de passado, do futuro com mais facilidade. Os processos mentais vão se desenvolvendo ao longo dessas fases do desenvolvimento. A terceira fase, que está aí no slide, é o operacional concreto, que varia de 7 a 11 anos de idade. Então, a criança continua bastante egocêntrica, ainda tem dificuldade de se colocar no lugar do outro. E a predominância do pensamento está vinculado mais às acomodações do que às assimilações. E, por fim, temos o último estágio, que se chama o operacional formal, que se inicia quando a criança tem 11 anos ou mais e vai até a vida adulta. É a fase de transição, de que a criança começa a criar ideias, o pensamento se torna mais complexo, a linguagem vai ter um papel fundamental para se comunicar, então eles vão saber se colocar no lugar dos outros. E é interessante como o pensamento ele vai evoluindo de acordo com essas fases de desenvolvimento. Então, Piaget ele acredita que as crianças assumem um papel ativo no processo de aprendizagem. Então, eles vão agir como pequenos cientistas que estão ali realizando experimentos, vai observar o mundo à sua volta. Então, à medida que as crianças vão interagir com o mundo que está ao seu redor, com as pessoas que eles conhecem, eles vão adicionar novos conhecimentos e vão se baseando no que conhecem e se adaptando às ideias que são anteriores. Então, deste modo, o desenvolvimento cognitivo seria uma reorganização progressiva dos processos mentais que evolui de acordo com a maturação biológica e a experiência ambiental. Pensamento, contribuições da psicanálise. Como tivemos a oportunidade de estudar no início da disciplina, a psicanálise surgiu como campo de conhecimento através do neurologista austríaco Sigmund Freud, principalmente na virada do século XIX e início do século XX, quando se tornou mais popular. Para conceituar o pensamento, é necessário resgatar a primeira tópica do aparelho psíquico, elaborada por Freud, na qual ele concebeu 3 níveis de consciência. O nível consciente, que seria responsável pelo aqui e agora, pelo que somos, ou melhor, pelo que concebemos ser, e pelas informações que podem ser acessadas em relação a quem sou, onde estou, o que estou fazendo.
como estou me sentindo. Já o pré-consciente seria responsável por informações que não estão necessariamente disponíveis no meu nível de consciência atual, mas podem ser facilmente acessadas, ou seja, o número do meu CPF, o nome do meu avô, o endereço de um amigo, o endereço do meu trabalho. Já o inconsciente, ele é responsável por boa parte da vida psíquica, mas os conteúdos não são tão facilmente acessados, mas se manifestam. E se manifestam através de sonhos, de processos de somatização, de xistes, de atos falhos, de sintomas, de esquecimentos, muitas vezes até de acidentes. A gente acha que aquilo aconteceu por obra do acaso e, na verdade, foi um movimento inconsciente. Por que é necessário resgatar a primeira tópica do aparelho psíquico? Porque Freud concebeu que o pensamento ele se dá de duas formas. Através do processo primário de pensamento, esse associado ao nível inconsciente, que seria pulsional, primitivo, responsável por aquelas respostas mais instintivas, ou seja, fugir do perigo, a reação que você tem diante de um momento de aflição, algum momento que o espaço de resposta é muito curto. Então, esse processo de pensamento que seria acionado seria o pensamento primário, pulsional, primitivo, associado ao inconsciente. Também existe o processo secundário, que seria uma ação interiorizada, seria mais racional e seria sobre responsabilidade do nível pré-consciente. Como Freud bem colocou, o pensamento seria um ensaio para a ação. É importante destacar que Freud fez uma distinção entre pensamentos e ideias, que não são necessariamente sinônimos. As ideias estariam para o nível da consciência, já os processos de pensamento seriam de outra ordem. Também é importante salientar a diferença entre representação e processo de pensamento. A representação perpassa por uma noção imagética, por uma noção verbal, algo que não necessariamente acompanha o pensamento. O processo de pensamento já estaria nesses dois níveis, primário e secundário, salientados anteriormente. Também existe uma distinção entre representação do objeto e representação da palavra. Por isso, essa distinção em relação à ideia e pensamento. Pensamento para Freud não perpassa necessariamente pela relação com a linguagem. Pode ocorrer, mas não é, de fato, algo obrigatório. Pensamento, contribuições da psicologia cultural histórica. Bom, quem deu esse empurro inicial a respeito do pensamento foi Levi Vygotsky. Ele nasceu na Rússia, no interior. Ele nasceu no dia 7 de novembro de 1896. A família dele era bastarda. Ele teve professor quando ele era criança. Ele estudou medicina, mas não concluiu. No início, ele já saiu da faculdade por não se identificar na área. E faleceu aos 37 anos com tuberculose. Ele fez estudos com chimpanzés para ver e o comportamento, como funciona. Uma das conclusões dele, esse tópico, que ele, é o seguinte: na filogênese do pensamento e da linguagem podemos constatar, sem dúvida, uma fase pré-fala no desenvolvimento do intelecto e uma fase pré-intelectual no desenvolvimento da fala. Ele fez estudos focados principalmente nas crianças, no período de 2 anos, e uma das constatações é essa seguinte: no seu desenvolvimento ontogênico, o pensamento e a fala têm raízes diferentes. Ele percebeu que as crianças no período de 2 anos ainda não têm o domínio da palavra, mas antes de agir a palavra, de correr a pronúncia, está dentro do seu pensamento, do seu consciente.
ele atribui o seguinte, que as crianças adquirem conhecimento através dos pais ou professores. E, por exemplo, uma forma bem prática, quando a criança deseja algo, como um brinquedo, uma mamadeira, uma chupeta, a criança nesse período ela indica, porque ainda não sabe verbalizar o seu desejo. E como citação final, temos de Engels, que é contemporâneo desse período, que escreveu o famoso livro Capital, com Karl Marx, e diz o seguinte: nós e os animais temos em comum todas as espécies de atividades intelectuais, a indução, a dedução e, consequentemente, a abstração, o conceito tribal de quadrúpedes e bípedes, a análise dos objetos desconhecidos. O ato de quebrar uma noz já é um começo de análise, a síntese, em caso de efeitos independentes. Pelo tipo, todos esses métodos, ou melhor, todos os meios de investigação científica conhecidos da lógica comum, são perfeitamente idênticos no homem e nos animais superiores. Só pelo grau de desenvolvimento do respectivo método ele se distingue. É isso. Nós agradecemos a atenção das professoras e da turma, e no final existe essas referências bibliográficas. Obrigado.